boa noite. Está começando mais um BDF Entrevista. Eu sou a Rafaela Coure e hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso. Para conversar comigo sobre isso, hoje a gente recebe o Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Alexandre, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo tempinho que você tirou para conversar com a gente hoje. Imagina, Rafaela, todas as pessoas que estão nos assistindo. É com muito orgulho, com muita alegria que eu estou aqui nesse dia 1º de outubro, que é um dia tão importante para nós, né, enquanto sociedade. Com certeza, absolutamente. Então, quero começar falando sobre o cenário atual, né, da situação do idoso no Brasil, né? Eu sei que a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente tem a Secretaria. Eu quero entender o que a gente tem realmente em relação aos direitos dos idosos no Brasil. Olha, Rafaela, hoje nós temos, a estimativa já está em torno de 35 milhões de pessoas idosas, o que dá mais de 16,6% da população. Isso já diz que a população brasileira está envelhecendo. Então, muitos dos direitos, e eu vou destacar aqui o direito de envelhecer, vamos falar assim, que engloba tantos outros, já acontece para boa parte da população. O que nós temos que discutir aqui é o quanto esse direito de fato se materializa pelas políticas públicas e pela sociedade em si, pela cultura que hoje temos enquanto sociedade, para que todos os grupos sociais possam envelhecer com as mesmas condições. Então, hoje, falar de diversas velhices é algo que nos orgulha muito. Isso é reflexo também de algumas políticas já bem consolidadas, e aqui eu quero destacar em particular a política do SUS e a política do SUAS, mas que ainda, assim como outras políticas, precisam também alcançar outros grupos sociais que têm uma dificuldade para envelhecer em condições semelhantes a outros grupos que hoje alcançam 80, 90 anos com muita, vamos dizer, facilidade. Perfeito. Dentro do SUS e o SUAS também, você pode me explicar melhor quais são as políticas específicas para os idosos? Bom, nós temos aqui, eu vou falar um pouquinho mais da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, tá bom, Rafaela? Claro. Que é onde eu estou, que é aqui dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, explicando para a população que talvez não conheça um pouco, então, dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, existe a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que é onde nós estamos. E aqui nós temos duas políticas bem importantes, que dois programas, na verdade, que é o Programa Envelhecendo Territórios e também o Programa Viva Mais Cidadania. Agora, considerando todo o governo federal, nós temos várias políticas que atuam diretamente em prol da pessoa idosa. A primeira é a nossa Constituição Federal, depois nós temos a Política Nacional do Idoso de 1994, o Estatuto da Pessoa Idosa de 2003, nós temos a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos de 2015, que aguarda uma ratificação, e o Brasil também hoje é um cofacilitador para uma convenção internacional. Então, o Brasil hoje tem um grupo bem robusto e forte de marcos normativos que garantem esses direitos que hoje a gente, felizmente, já até muitos deles foram naturalizados e que garante essa revolução, quer dizer, essa mudança hoje do qual o Brasil já não é um país de pessoas, de crianças, país jovem, né, de pessoas jovens e crianças e adolescentes. Hoje o Brasil, em muitas regiões, já é um país envelhecido. E isso tem que ser lido como um sucesso, porque o contrário seria ter morrido. Sim. Então, se o Brasil hoje envelhece bem, é porque as condições de vida estão bem melhores se comparados a décadas anteriores. Perfeito. E de forma prática, isso se reflete, por exemplo, no atendimento prioritário, em cuidado específico também da saúde psicológica dos idosos, me referindo novamente ao SUS, por exemplo. É nessa forma que se refletem esses direitos? Sim, sim, sim. Na prioridade em alguns serviços, né, em vagas específicas, em espaços hoje que garantem uma maior presença de pessoas idosas. A grande questão, Rafaela e demais pessoas que estão nos assistindo, é que há um grupo de pessoas no nosso país que, infelizmente, convivem, conforme elas vão envelhecendo, com um certo acúmulo de dificuldades e até de discriminações. Eu falo Perfeito. porque
Na lógica, dentro do campo da pessoa idosa, a gente tem o, o, o idadismo, o egeísmo, o idosismo, o etarismo, enfim, que são sinônimos, mas muitas pessoas, quando chegam na velhice e tem possibilidades de passar pelo idadismo, muitas já vêm com o acúmulo do machismo, o acúmulo do racismo, o acúmulo do capacitismo, o acúmulo de uma segregação residencial, um acúmulo porque tem um trabalho que é desvalorizado perante a sociedade. Então, isso vai gerando dificuldades para que alguns grupos possam envelhecer. Então, os direitos humanos, ele vai tanto pensar o espaço em si, o território, quando eu falo território, é tudo que é material e imaterial, para que todas as pessoas possam envelhecer, principalmente as pessoas idosas, mas também uma outra lógica onde nós estamos atentos a quais direitos são mais afetados para um grupo em relação ao outro. Por exemplo, Certo. hoje nós temos no programa Viva Mais Cidadania diversos grupos que são contemplados por esse programa. Então, pessoas idosas quilombolas, pessoas idosas indígenas, pessoas idosas ciganas, pessoas idosas de povos de terreiro. Vamos ter esse ano também pessoas idosas LGBTQIA+, pessoas idosas em situação de rua, pessoas idosas migrantes e refugiadas. Então, esses grupos têm demandas específicas. Então, temos aqui, enquanto sociedade, e nós aqui, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, também de fazer ações específicas para esses grupos. Perfeito, eu ia perguntar sobre isso mesmo, né? Que é como que esses direitos chegam, por exemplo, para as pessoas em situação de rua. Até porque é uma questão que eu tinha, e vale sobre tudo, mas também sobre as pessoas que estão vivendo em algumas minorias ou à margem da sociedade. Como que a informação desses direitos chega para essas pessoas, sabe? As pessoas, você acredita que as pessoas se sentem seguras para envelhecer de forma de qualidade ou ainda há uma certa falha, uma lacuna nessa comunicação? Não chega da forma como nós gostaríamos e da forma que deveria chegar. Esse é um ponto central, Rafaela. Então, eu tenho dito muito aqui, tanto enquanto secretário e agora também como presidente do Conselho Nacional, que é urgente que nós possamos desburocratizar a informação, que as informações cheguem da melhor forma possível, dentro até de uma linguagem mais acessível para essas pessoas. Por isso, eu tenho dito que não é um trabalho só de uma secretaria, é um trabalho que pode ser coordenado por essa secretaria, mas que demanda também o envolvimento de todas as pessoas. Sim. Isso a gente teve já uma experiência de como chega e como deveria chegar na época da pandemia. Então, muitas informações, muitas pessoas que estavam em situação de rua, elas até desconheciam, vendo pessoas usando máscara, toda hora passando álcool na mão, e muitas pessoas desconheciam o que estava acontecendo. Então, hoje, a gente tem o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, tem também os Conselhos Estaduais de Direitos da Pessoa Idosa, os Conselhos Municipais de Direitos das Pessoas Idosas, que também é um espaço de participação social que ajude muito também para tentar transmitir essas informações para os mais diversos grupos. Além disso, nós criamos aqui pela Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa a rede de gestores estaduais da pauta da pessoa idosa, que também, semelhante ao Conselho Nacional, dialogam com os gestores municipais para que também chegue, tanto pelo lado da gestão, como também pelo lado da participação social, as informações para os grupos sociais que precisam também cada vez mais se apropriar. E, além disso, Rafaela e pessoas que estão nos assistindo, nós temos também uma série de ações de letramento, de educação. Então, as pessoas idosas hoje, que é um grupo que é o maior grupo que tem pessoas sem alfabetização, elas têm hoje aqui na nossa secretaria, o nosso projeto Viva Mais Cidadania Digital, que também ajuda nessa transmissão do letramento e da inclusão digital, o que ainda pode colocar as pessoas em situação de rua um pouco mais sem esse acesso. Então, criar outras formas, eu tenho dito de criar pílulas, né? A gente usa dentro das possibilidades também o rádio, porque também tem essa particularidade, né, Rafaela? As pessoas idosas que ainda não têm todos os seus direitos presentes presente na vida deles, essas pessoas às vezes estão usando o rádio, um celular mais antigo, então transmitir a informação por meio de outros canais, como o rádio,
a TV aberta, que a gente sabe, né, que também tem um grande alcance, mas tem um custo mais alto, também seriam algumas alternativas. Então, há uma busca ativa também para que essa informação chegue para mais pessoas e atinja, inclusive, pessoas que estão um pouco mais à margem da sociedade. Sim, sim, sim. E tem algo muito importante, Rafael, que eu queria compartilhar aqui com todos e todas, é que nós teremos aqui no final do ano a sexta Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, e que nós fizemos na semana passada o primeiro encontro para a pessoa, a primeira conferência livre nacional para pessoas idosas em situação de rua. O que isso quer dizer? Que na Conferência Nacional nós teremos delegados e delegadas, representantes dessa população, que vai falar por elas nesse espaço de construção de políticas e de programas ou de aprimoramento de políticas e de programas. Então, questões como essa que você trouxe, com certeza também virá da parte deles e o que é principal, eles poderão nos dar também quais são as alternativas hoje possíveis para que tudo isso também, né, inclusive a questão das informações sobre os direitos, possa alcançá-las da melhor maneira possível. Muito legal. A conferência do final do ano é sobre isso, é para discutir novas formas, novas políticas que podem ser aplicadas para melhorar a qualidade de vida dos idosos no Brasil? É essa que é a proposta da conferência? Sim, isso, Rafaela. Nós teremos aqui a sexta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema envelhecimento multicultural. Nós vamos falar aqui sobre as diversas velhices, falar dessa importância de uma boa convivência, da pluralidade das crenças, dos valores, dos grupos sociais, mas que também é falar um pouco das desigualdades e das iniquidades que afetam alguns desses grupos. Então, a gente tem nessa gestão o reforço da participação social e nós teremos aqui mais de 1.000 delegados falando sobre como se envelhece lá em Roraima, como se envelhece lá no Rio Grande do Sul, como se envelhece lá no Nordeste, enfim, no pequeno município, no grande município, lá dos povos ribeirinhos, lá das grandes metrópoles, lá das favelas. Então vai ser um evento bastante importante onde nós já temos, a conferência tem 5 eixos que foram debatidos, desde as conferências municipais, também das conferências livres, e que agora vem acontecendo as conferências estaduais, então das conferências municipais saíram delegados para as conferências estaduais, que vão refinando um pouco mais aqueles encaminhamentos que vieram dos municípios, vai para os estados, dos estados vai para a nacional, e aí nós temos uma série de encaminhamentos que vão ajudar a gente a atualizar, a ajustar, a aprimorar tudo que já é feito para a pessoa idosa. E nós temos aqui um papel bastante importante, que é de receber todas essas demandas, esses encaminhamentos e procurar, sempre que possível, fazer as articulações com outros ministérios, mas também com os estados e municípios. Entendi. E na prática, as questões governamentais têm uma influência na quantidade desses projetos? Porque, por exemplo, no ano que vem a gente tem eleições para a presidência, né? Como que a Secretaria se prepara para dar continuidade para esses projetos ao longo dos anos? Como que influencia uma mudança ou não na governança brasileira nesse sentido? Você fala em relação aos encaminhamentos que vêm da conferência, Rafaela? Isso, da conferência e de projetos em geral. Sim, sim, não, é fundamental, porque veja, a forma como a gente constitui a nossa democracia com a participação social, então esse é um espaço que é muito legitimado nessa gestão do presidente Lula, então nós temos uma Secretaria-Geral de Participação Social, tem vários conselhos, tem um encontro entre os conselhos, então tudo isso faz com que a gente possa entender também como as políticas públicas, os programas, ainda que bem intencionados, como é que isso chega para as pessoas lá nas suas casas. Então, pode ter uma série de ruídos, uma série de necessidades de ajustes que com a participação social a gente consegue identificar melhor e não só fazer a identificação, mas também pensar conjuntamente quais são as melhores soluções para que isso ocorra. Então, nós temos ainda mais de um ano de gestão, então o plano nosso é que a gente receba essas informações e já coloque, assim que possível, esses ajustes, sempre que necessários, dentro da lógica burocrática, é claro, mas só para que as pessoas possam entender a importância disso, essa gestão
que eu estou, nós vamos retomar uma das demandas que vem lá das primeiras conferências, que é a construção de uma rede nacional de direitos da pessoa idosa, Renadio, Renadi, enfim. Então, isso foi uma demanda que veio de uma das conferências e que hoje a gente tem esses dois programas, como eu falei anteriormente, a rede de gestores, nós temos uma consultoria para fazer isso, um colegiado ampliado, bem participativo. Então, o cenário hoje, a gente possa construir uma rede nacional de defesa, né, dos direitos da pessoa idosa, entendendo que muitas vezes pode existir algum tipo de situação que dificulte que a gestão municipal, a sociedade civil e outros atores sociais façam uma boa lá no município. Essa rede nacional vai também ajudar a acomodar melhores encaminhamentos, uma construção mais célere de ações para grupos de pessoas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o fenômeno de envelhecimento não é fenômeno apenas das grandes cidades, é também das pequenas cidades. Então, muitos desses municípios, às vezes, não têm ainda espaço na gestão municipal, a cidade civil está se organizando para criar o seu conselho ou para ter uma gestão municipal com um grupo de profissionais ali, centrados e a fazer uma pauta para a pessoa idosa. Às vezes, tá, uma gestão municipal é uma coordenação da pessoa idosa, mulheres, social, pessoas com deficiência, pauta LGBTQIA+. Então, você acaba não tendo uma grande agenda para criar, ali, durante a gestão em vigor, um plano para a atenção às demandas das pessoas idosas. Então, a verdade, também vai ajudar, eu falei anteriormente, a poder ter municípios cada vez mais preparados para acolher as demandas das pessoas idosas. Não, perfeito, faz todo sentido e é importante que é isso, que vá além de uma secretaria, né, que seja todo um movimento nacional, porque é o que você disse, a população brasileira está envelhecendo e é uma coisa positiva, mas que seja com qualidade de vida, né? E aí, nesse sentido, eu queria entender quais são os principais desafios para assegurar que esses direitos cheguem a todos os brasileiros, assim, você comentou diversos caminhos, mas os principais desafios, assim, é na questão da saúde, é na questão habitacional, que eu sei que também é um ponto, é na questão do acolhimento, né, acolhimento não só psicológico, né, mas se fala muito sobre o abandono na velhice, né, então quais são os principais desafios mesmo que nós, enquanto sociedade, temos ainda para que os direitos dos idosos sejam assegurados? Sim, você foi em pontos centrais. A saúde é um ponto importante, então tudo que nós fazemos aqui, conversando com os mais diversos grupos, viajando para vários municípios, diversos estados, a saúde, as violações que ainda acontecem no campo da saúde, são demandas importantes. Então, hoje, um desafio, Rafaela, é pensar o cuidado ampliado, e o cuidado ampliado dentro de cada especificidade de uma região do nosso país. Então, como é ofertar o cuidado para um estado do norte do nosso país, como é ofertar um cuidado para um município pequeno lá de um estado do Nordeste, como é também fazer isso para um município de médio porte lá no sul ou um município do interior lá da região centro-oeste. Então, pensar esse cuidado, pensar também a situação de quem cuida, tanto diminuir o seu risco de adoecimento, mas também não fazer com que essa pessoa que cuida tenha violações, então que ela também tenha o seu protagonismo, do seu direito de cuidar, mas também do seu direito de vivenciar outras necessidades e vontades e anseios que ela tem. É pensar também o direito ao trabalho, então como a gente vai garantir que pessoas idosas possam ingressar, se ela quiser pela primeira vez no mercado de trabalho, como garantir que pessoas que às vezes lá pelos seus 45, 50 anos começam a ter um certo receio de perder aquele emprego e talvez não ter de novo as mesmas oportunidades, é falar sobre a educação, então tanto esse grupo que eu falei anteriormente, que tem baixa escolaridade ou é analfabeta, mas também das pessoas que já têm algum tipo de escolaridade, mas que para as demandas atuais são necessárias também outras formações. É falar, como você antecipou também, a questão da moradia. Moradia para quais grupos sociais? Tem pessoas idosas hoje que se aposentaram lá atrás e hoje
todo o contexto que nós tivemos aí de outras gestões também, houve um enfraquecimento, um certo até empobrecimento. Então, como hoje pensar que essas pessoas possam ter o seu direito à moradia ameaçado, ou pessoas que querem pela primeira vez ter a sua moradia, é falar também sobre a questão do letramento, inclusão digital para essas pessoas, é garantir espaços de participação social, porque como você também, muitas pessoas hoje começam a ficar mais tempo sozinhas, e às vezes é a falta de espaços que identifiquem e valorizem essa identidade, essa biografia das pessoas idosas. Então, que espaços possam ser criados a partir que isso talvez seja algo mais revolucionário, fala, centrados sempre na demanda da pessoa idosa. Não é a gente espaço, a pessoa idosa vai para o espaço e lá tem uma série de ações ou de serviços e ela fala assim, tá, mas eu não gostei de nenhum desses. Qual aquele... Daí a importância de a gente dar o exemplo aqui no governo federal, de ter uma conferência nacional, uma série de etapas municipais, estaduais, mas também que os outros espaços também reproduzam isso em outras situações. Sempre tendo a pessoa idosa como essa pessoa que vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada. Ou seja, ela tem que saber o que ela quer e depois também fazer essa avaliação do quanto isso está à outra disposição, atende às suas expectativas. Perfeito. E é por isso também que é importante ter essa divulgação dos direitos e de como que eles serão cumpridos a nível nacional, porque eu imagino que a pessoa muitas vezes não sabe que ela pode ter voz também. Eu sinto que muitas pessoas, quando chegam na terceira idade, elas se sentem que parece que voltam a uma certa infância, que perdem a sua agência, perdem ali a sua vontade e a escuta. Então também eu imagino que a informação também é importante para que a pessoa saiba que ela pode ser ouvida, né? Sim. Você lembrou, Rafaela, uma situação muito dolorida para mim, que é um grande amigo que eu tenho, e ele fez 60 anos. E aí ele me chama de Alê, né? Ele falou, Alê, agora eu tô sentindo que você fala lá, que você fala às vezes de outras pessoas. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, só porque eu fiz 60 anos, parece que as pessoas pararam de me ouvir. Então, existe um idadismo hoje muito forte e que a solução é que a gente possa ter um melhor ambiente intergeracional. Isso tem dois pontos importantes aqui que eu quero trazer, Rafaela. O primeiro é que os dados que nós temos da nossa ouvidoria nacional de direitos humanos mostram que boa parte da quantidade de violências que afetam as pessoas idosas ocorre no ambiente familiar. Dependendo da idade, são mais os filhos e netos, depois pode ser genros e noras, mas é muito dentro de casa, tá? Agora, a solução também está na família. Então, hoje a gente tem uma situação muito inovadora e eu acho que única e muito importante e valiosa, que seria 3, 4 gerações convivendo no mesmo momento histórico, né? A gente pode ter, às vezes, um tataravô, bisavô, avó, pai e filho, 5 gerações vivendo no mesmo momento histórico. E isso não existia séculos atrás. Então, é importante que tanto a criança quanto a pessoa mais velha, e essas pessoas também que estão entre esses dois extremos, possam ter ouvido, possam ter a fala respeitada, que possam ter a troca de saberes. A gente fez aqui na secretaria, Rafaela, uma iniciativa de história em quadrinhos, sabe? A gente pegou ali aqueles personagens do Instituto Maurício de Souza e criamos uma história aqui para falar exatamente sobre isso. Como é que as coisas podem ser melhor dialogadas, como é que uma família pode, ou uma comunidade pode lidar melhor, a partir desse diálogo mais respeitoso. E tem um ponto que aí tem essa convergência de algumas vulnerabilidades e discriminações, que é, e eu trouxe isso num texto que eu escrevi antes mesmo de estar aqui na gestão, que a gente fala muito sobre a cultura dos asiáticos em respeitar os mais velhos, a cultura dos povos africanos em respeitar os mais velhos, a cultura dos povos indígenas no respeito aos mais velhos. E veja, isso é parte da constituição da nossa sociedade, mas isso não se reflete no nosso cotidiano.
Então, nós temos essa potência cultural, eu trouxe só esses 3 exemplos, mas poderíamos também falar de outros, que estão também, né, dentro, disseminados na nossa sociedade, mais ou menos em uma região do nosso país, mas isso não se manifesta ainda num convívio intergeracional mais acolhedor, mais respeitoso das pessoas. Está melhorando muito, em muitos locais isso tem, né, é perceptível essa melhora, mas é um convite para a sociedade estar conosco nessa construção. Então é aquilo que a gente fala no dia a dia, né? Então, bença pai, bença mãe, é algo que eu faço com os meus pais, é algo muito importante, né? Mas também o oi que hoje os jovens fazem com seus avós, um oi com um abraço, né, também é respeitoso, e também as pessoas idosas, vejam, também tem um ponto aqui que é das pessoas idosas também terem feito ou terem tido a condição, vamos dizer assim, de conviver com outros familiares. Tem esse ponto também que as políticas, os gestores, gestoras, precisamos também estarmos atentos. Ou seja, uma coisa eu pude ser um bom pai, eu pude ser uma boa mãe, eu pude estar presente, pude ser um bom filho, um bom primo, um bom irmão, ou às vezes eu não pude ou não fui. Então, isso também demanda outras políticas para acolher essas pessoas. Sim, aí eu penso até em uma questão de um acolhimento mais psicológico mesmo e histórico, né? Porque eu imagino que no final da vida, né? Mas a partir de uma certa idade, as pessoas passem a olhar muito para trás. E aí eu imagino que essas dúvidas sejam as que principalmente surgem, né? Sim, sim, Rafaela, mas e é esse o ponto que a gente toma muito cuidado, sabe? Eu tenho dito em diversos espaços, nunca devemos culpabilizar a pessoa idosa por aquilo que não está sendo ofertado. Eu tenho sempre muito cuidado e muito receio, às vezes, quando a gente vê nos mais diversos espaços de comunicação, aquela receita para envelhecer, sabe? Então, assim, Sim. durma bem, coma bem, faça exercício físico moderado, tenha uma atividade voluntária, né, viagem. Tá, mas espera aí, como é que foi a minha vida ao longo desse processo? A gente tem presenciado, infelizmente, Rafaela, algumas situações que afetam as pessoas idosas, né? O caso de enchentes, por exemplo, no litoral norte, a questão do Rio Grande do Sul. E assim, quando fala de moradia, foi um ponto que você tocou anteriormente, eu não estou falando só de uma questão física. Então, uma parede que tem um tipo de azulejo que é diferente do outro, essa parede ela pode ter chamado Férias de 1985. Né? O piso foi, olha, a viagem que não fizemos para a casa dos meus pais, né, dos seus avós. Então, tem muito dessa condição de pessoas que não puderam, por vários fatores, ter, eu falo, as poupanças para poder envelhecer. Então, não teve a possibilidade de construir poupanças de saúde, porque trabalhava muito, dormia pouco, o lugar não era tão agradável para poder descansar, ela ainda paga aluguel, hoje os filhos, infelizmente, não conseguem ter uma condição melhor do que a dela, então ela ainda dá algum tipo de ajuda, ela sempre tentou estudar, mas é sempre naquelas frestas, né, que a vida dá de oportunidade, ela tem um celular e não tem muito letramento, então ela já caiu em algum golpe. Então, como é que eu vou pedir para essa pessoa falar, olha, basta você querer envelhecer bem, siga essas receitas aqui. Então é aí que entra, né, o poder público, é aí que entra as políticas públicas, é aí que entra o nosso papel aqui do governo federal, mas também do governo estadual, mas também do municipal e de nós todos conversando simultaneamente para poder fazer um ambiente mais respeitoso e aí sim, né, que vai ofertar direitos e possibilidade de uma cidadania digna para as pessoas idosas. Não, perfeito. E você falou anteriormente, né, sobre a família, sobre o cuidado. Você acredita que o Dia Nacional do Idoso também tem uma importância nessa conscientização das pessoas de que essas pessoas têm direitos, os idosos, né, têm direitos, que eles devem ser considerados, que é preciso ter empatia? Você pode repetir o finalzinho só, por favor, Rafaela? Que é preciso ter empatia também com essas pessoas que estão, né, já na terceira idade. Você acha que o dia tem uma importância nesse tipo de conscientização? Com certeza, com certeza. Para mim, para nós aqui da gestão, o mês de outubro, que é esse mês alusivo ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, é justamente o dia de celebrar
as boas novas, trazer as boas novas, falar das boas ações, falar do resultado que nós temos hoje. Então, veja, a gente pode fazer até uma análise positiva num campo até da violência, porque a gente pôde fazer, junto também com as gestões estaduais e municipais, uma maior conscientização das pessoas sobre o que é violência. Então, a partir do momento que a pessoa idosa identifica que aquilo é violento, então, assim, eu não posso te chamar de algum apelido usando o seu nome, ainda que eu queira ser afetuoso, se você não me permitiu fazer isso. Então, isso é uma violência, por exemplo. A gente vê, no caso de muitas famílias, e alguns familiares mal intencionados às vezes, aquele discurso de eu vou pegar o seu recurso para poder comprar um carro e levar a senhora para os espaços que a senhora queira. E aí, quando a pessoa idosa precisa, o carro nunca está disponível. Então, falar um pouco dessa mudança que é a pessoa idosa hoje ter mais protagonismo, ser mais autônoma, é um momento para nós algo para ser celebrado. Falar, por exemplo, que hoje nós temos ações que alcançam esses grupos também é algo para celebrar. O tema da nossa campanha desse ano, Rafaela, é envelhecer é um verbo no presente. Eu achei esse slogan lindo, sabe? Porque é justamente isso. A nossa entrevista aqui, ela se resume a um momento da história em que você e eu e as pessoas Com certeza. vai também ajudando a desconstruir, na minha perspectiva, uma forma de sociedade que a gente se organizou hoje, que é modulada também por esse idadismo. Então, esse idadismo cultural, esse idadismo institucional, esse idadismo interpessoal, né? O intra, quer dizer, o que realmente ali atravessa a pessoa idosa. Então, tudo isso precisa ser desconstruído, e conversas como essa, no mês de outubro, para mim, a gente é também importante celebrar, sabe? É importante contemplar também, porque, lógico, como gestor, eu sei do que precisa ainda ser feito, mas eu quero também compartilhar com todas e todas as conquistas, sabe? Então, a gente avançou em muitos pontos hoje. Para poder falar que envelhecer é um verbo no presente, é porque a gente já começa a criar uma nova cultura das pessoas entenderem que está tudo certo envelhecer. O contrário é morrer. Para quem envelhece, né? Isso é muito importante. Social, uma parte física, enfim. E o que é importante para nós é que nós possamos envelhecer junto de quem nós queremos. Que também esse é um outro ponto, né? Que é aquela poupança da participação. Ou seja, um ambiente onde todas as pessoas possam envelhecer bem é um ambiente onde está tudo ali acontecendo. O território, ele é um território que acolhe as pessoas idosas. Então, nós temos também, em razão disso, uma iniciativa que está em construção com a MS, a OPAS, para a gente poder pensar mais cidades e mais comunidades amigas da pessoa idosa. Ou seja, se é amiga da pessoa idosa, com certeza é amigo de quem quer envelhecer. Então, a gente fala muito aqui do envelhecimento, que é esse processo que todo mundo está envolvido, que a gente envelheceu junto agora, e foi um envelhecer de oportunidades e o envelhecer de toda a sociedade, mas a velhice, que é essa fase nossa da vida, que aqui no Brasil a gente considera das pessoas que têm 60 anos em diante, ela começa a estar na velhice, que é uma fase semelhante à adolescência, que é semelhante à fase adulta, enfim, é uma fase da nossa vida. E que pode ser, às vezes, né, desculpa, que pode ser, às vezes, a maior fase de vida nossa, né? Eu gosto muito de trazer para pensar o envelhecimento brasileiro, o que cada comunidade, né, povos indígenas, quilombolas, asiáticos, trouxeram para nós aqui, que é muito fundamental. Então, tem um saber africano que fala que a gente vai viver até 120 anos. E as pesquisas hoje mostram isso já, né? Quer dizer, essas pessoas que vão viver 120, 130 anos já estão entre nós. Pode ser eu e você, por exemplo, né, que vamos viver até os 120 anos. Então, veja, se eu estou falando isso, eu estou falando que metade da minha vida
eu vou viver na velhice. Sim. Então não é uma fase de finitude, né? Pode ser uma fase de muitas oportunidades e muito distante, talvez, né, dessa lógica que foi uma lógica que estereotipou demais e gerou receio até de muitas pessoas em falarem que eu sou uma pessoa mais velha, porque foi uma construção que vem lá de trás, né, que fala que ser velho é estar próximo da finitude. Mas lá atrás, vamos lembrar também, as pessoas viviam 40, 50 anos. Sim. Então, hoje, quantas pessoas de 60 anos falam, olha, eu estou apenas começando, agora, né, que eu estou preparado para trabalhar na minha área, agora que meus filhos já cresceram, agora que eu já estou mais estabilizado financeiramente, agora eu vou fazer mais coisas, né? Perfeito. E eu acho que tem dois pontos muito importantes nisso que você disse, porque tem essa questão de desmistificar o envelhecer como algo ruim, né? E isso em muitos sentidos, né? A gente, enquanto mulher, não pode envelhecer, né? Porque aí a gente vai ser menos importante, menos desejada, mas também a pessoa teria muito medo desse final da vida que viria a partir dos 60 anos, como você já falou, que não é mais o caso, só que há que se ter segurança para se sentir seguro no envelhecimento, né? Então é o que você falou, tem que ter os dois lados, tem que ter a política pública para garantir que essa desmistificação seja efetiva. Perfeito, Rafaela, perfeito. Quando você Uhum. é uma profissional, né, de grande respeito aí aos seus 20 e poucos anos, fala, nossa, mas ela é muito nova para já estar nesse espaço. Ok, ela vai crescer e aí vai deixar de ter esse problema. A pessoa que envelhece, no ano que vem ela vai estar mais velha. Mais velha e mais velha. Então, se ela sofre envelhecimento porque o idadismo, porque ela é uma pessoa idosa, no ano que vem ela vai sofrer um pouco mais. E o ponto que vai fazer essa mudança, Rafaela, é o que a gente já está também construindo aqui. Então, veja, nós temos um projeto aqui que fala sobre o desenho universal. Uhum. O desenho universal, assim, bem resumidamente, e aí tem uma discussão teórica e tal, mas para as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, é pensar um espaço onde todo mundo possa envelhecer com dignidade. Então, não é só sobre acessibilidade, é sobre vários aspectos. Há também um outro ponto, que é o quanto a gente consegue fazer essa inclusão dos mais diversos saberes também. Então, veja, quando a gente fala de envelhecer com essa potência, é eu envelhecer com os respeitos às minhas crenças, aos meus valores. Uhum. Que esse talvez seja um ponto mais central. Se nós conseguíssemos, enquanto sociedade, deixar que cada pessoa se manifeste do jeito que ela é, sabe? Então, dentro da sua religião, das suas práticas culturais, da música que você gosta de ouvir, de como você gosta de participar dos espaços. Porque, veja, tem dados bem preocupantes, Rafaela, isso vem mesmo antes de eu estar aqui na gestão, que mostra, por exemplo, quanto alguns grupos sociais eles não são convidados para os espaços de lazer. Sim. Então tem uma discussão que eu acho bem preocupante, que é assim, hoje se fala, né, agora um pouco menos, né, mas como seria bom se pudéssemos trabalhar 4 vezes, né, por semana e ganhar o que se ganharia normalmente. Tá, mas tem pessoas que estão lutando hoje para ainda ter
a condição do trabalho digno. Então, a mudança desse cenário todo passa por essas condições. E eu tenho feito, né, junto com outras pessoas da equipe aqui, também do nosso conselho, a participação nas conferências estaduais, e é, assim, um momento tão bonito porque como, né, tem vários estados fazendo, cada estado traz a sua potência cultural. E as pessoas idosas envolvidas na sua manifestação cultural, você vê que elas ficam pessoas gigantes, assim, sabe? No sentido de potência, de energia, de identidade, sabe? Então, pensar as políticas públicas, ao meu ver, precisa, assim, ter esse olhar sensível para essas especificidades, sabe? Às vezes, numa mesma cidade, uma cidade grande, você tem 3, 4, 5 manifestações culturais e que elas não podem ser padronizadas, que aquele equipamento voltado para a pessoa idosa, da saúde, da assistência, do esporte, ela não pode trazer só 2 ou 3 alternativas, sabe? Então, Perfeito. também a gente tem que fazer uma certa descentralização, desburocratização, uma equidade para que as pessoas ocupem esses espaços. Porque não é só falar que o espaço está ali presente, sabe, Rafaela? Porque para quem está acostumado com isso, ok, eu vou lá e frequento. Mas tem pessoas que nem se permitem fazer isso, que é também o idadismo, sabe? Ah, não, acho que eu não tenho mais idade para isso. Muito pelo contrário, é você que tem que dar para a gente essa experiência de ver como é que é fazer isso, ou pela primeira vez, ou de novo, aos 60, 70 anos. E é essa a importância, de novo, que você falou, né, dessa conversa da data de hoje, para que mais pessoas saibam disso e busquem também se colocar nesses espaços, porque esse edadismo pode ser muito próprio também, né? Além do que vem de fora, mas também interno. E então, espero que essa nossa conversa também tenha ajudado nesse sentido. Sim, Rafaela, eu tenho dito que muitas vezes esse idadismo que nos atravessa, tá? E não é só a pessoa idosa, qualquer pessoa que se sente mais velha em algum espaço. Isso para mim é um símbolo de fracasso nosso enquanto sociedade, sabe? Porque atravessou, né? Então, todas aquelas camadas, aquelas políticas, programas nacionais, estaduais, municipais, as ações do terceiro setor, as ações das entidades, as ações do judiciário, tudo isso não foi possível para blindar, para proteger essa pessoa e ela falar, eu acho que eu não vou fazer porque de fato eu não tenho mais idade para isso. Então, eu acho que é uma boa reflexão que você traz aqui, e eu vou só aproveitar essa sua fala para dizer que, assim, não vamos fazer com que isso ocorra, tá? Para mim, esse idadismo que a gente fala, né, que internaliza, é o sinal de que a gente não conseguiu fazer as ações. Então, para que isso não ocorra, nós temos que, desde lá de cima, como eu falei, começar a criar alternativas para blindar essas pessoas que envelhecem, idosas ou não, para que elas não sofram esse idadismo. Perfeito. É isso. Secretário, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelas informações que você trouxe, eu acho que são muito relevantes e espero que daqui para frente isso siga avançando cada vez mais. Imagina, Rafaela, obrigado você aí, obrigado a toda a equipe também por dar essa oportunidade para a gente. Eu valorizo muito essa questão da comunicação, acho que esse talvez fosse um ponto aí que eu queria também trazer, Rafaela, se você me permite, que possamos cada vez mais, enquanto sociedade, debater o envelhecimento, debater a velhice, debater o assunto pessoas idosas de uma forma também mais leve, de uma forma também positiva, sabe? Eu observo muito aqui, do lugar onde estou, da facilidade que outros pontos para outros grupos sociais rapidamente sejam pontos de discussão do nosso cotidiano, sabe? E a pessoa idosa nem sempre, ou o envelhecimento, nem sempre é essa pauta que a gente pode falar em qualquer espaço. E quando formos falar, a gente precisa sempre falar, assim, daquilo que vai mal, mas também falar daquilo que vai bem, sabe? Eu tenho amigos que eu falo, poxa, o nosso plano é envelhecer junto, né? Vamos lá, isso aqui é a nossa meta, tá bom? Perfeito, que ótimo, muito obrigada, viu? Um ótimo trabalho. Até a próxima. Vai ficando por aqui mais um BDS Entrevista. Estamos sempre ao vivo às 19 horas no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.